Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós iremos falar sobre o segundo capítulo do nosso livro, do nosso módulo do primeiro bimestre. Iremos entrar no assunto Revolução Industrial. Bem, então vamos a ele. Vou apresentar aqui o livro para vocês. Nosso livro virtual será compartilhado dentro de instantes. Já vai começar. Está iniciando. Bem, prontinho, vamos ao nosso... Bem, então, capítulo 2, Revolução Industrial. Vamos iniciar. Logo na primeira página, o livro vai dar para a gente uma situada ali, né, no contexto da Revolução Industrial. Deixa eu preparar aqui minha canetinha, porque nós iremos grifar algumas partes. Bem, além de ser marcado pelo desenvolvimento do iluminismo, século XVIII, né, o século das luzes, foi muito importante para as transformações nas relações de trabalho e de produção. Naquele período, as condições políticas e econômicas da Inglaterra, aliadas às diferentes inovações tecnológicas, foram responsáveis por um profundo processo de transformação dos modos de produção. Chamamos esse conjunto de mudanças de Revolução Industrial. Vamos conhecer como ocorreu esse processo. Então, aqui, né, é um textinho introdutório que ele vai falar, né, que a Revolução Industrial se inicia na Inglaterra. Bem, a Revolução, né, como toda Revolução, a Revolução Industrial, como toda Revolução, é um período de grandes transformações. Primeiro, na Revolução Industrial, nós vamos ter a transformação no modo de produção, né, como essa produção, ela vem sofrendo modificações desde lá do período medieval até, né, o período da Revolução Industrial. No período medieval, o modo de produção se baseava no sistema artesanal. Então, primeiro nós temos a forma artesanal de fabricação, né, obviamente manual, desenvolvida por artesãos que conheciam todas as etapas do trabalho. Como eu falei, as relações de trabalho elas vão mudar. Artesão, né, artesanato, no caso, manufatura, até chegar, né, na produção industrial. O artesão, ele conhece todas as etapas da produção. Ele geralmente trabalha sozinho, num cômodo da casa, no máximo com um aprendiz. Né? Com a intensificação da atividade comercial na Europa, a partir do século XVI, a produção de mercadoria se expandiu por causa, né, da demanda, né, por produtos. Sendo assim, o artesanato ele vai ser substituído pela manufatura. Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com os artesãos na manufatura. O que começou a acontecer é que muitos desses artesãos que trabalhavam em casa, né, conhecendo ali todas as etapas da produção, começaram a perder espaço de venda para, né, as grandes manufaturas, que acabavam contratando esses artesãos para trabalhar para elas, né? A burguesia montava ali alguns galpões, né, onde empregava pessoas que trabalhavam com artesanato, né, no caso, e assim essas manufaturas começaram ali a ser o início, né, do que venham ser as fábricas no futuro. Vamos lá, então. Ao longo dos anos, diferentes tipos de tecnologias foram inseridos nas manufaturas, né, tornando o processo do indivíduo mais ágil e transformando as relações entre os artesãos e os burgueses. Ou seja, as primeiras máquinas estão começando a surgir. Por conta do novo maquinário, a produção ocorria
nas grandes indústrias. Então, nós temos o artesanato, as manufaturas e a indústria. Essas são as 3 etapas que marcam a transformação da relação de produção. Falamos muito de manufatura, né? O que é manufatura, gente? É um sistema de produção em que a divisão do trabalho, ou seja, cada trabalhador é responsável por uma determinada parte. No artesanato, não. No artesanato, o artesão ele tem noção de todas as etapas da produção. Início, meio e fim, ele domina a técnica. Já nas manufaturas, você começa a ter a divisão do trabalho. Um só corta, o outro só costura, o outro só embala, e é isso. E é assim, nessa especialização do trabalho, vai ficando cada vez maior até, né, chegar ao período industrial, onde você tem setores de produção. Lógico que isso faz com que a produção aumente, tá? Mas também faz com que o trabalhador não tenha noção do processo, e sim somente da área em que ele atua. Bem, vamos dar continuidade aqui. Antes disso, eu gostaria que vocês grifassem outra coisa aqui, ó. Outro ponto. A produção ocorria nas grandes indústrias, fazendo com que os trabalhadores dependessem dos burgueses, proprietários das máquinas, dos instrumentos de trabalho e das indústrias, uma vez que passaram a vender sua força de trabalho. Gente, isso aqui é importantíssimo. Grifem, olha. Isso aqui tudo, ó. Porque isso aqui é basicamente a aliança entre burguesia e proletariado. Proletariado é todo aquele que vive de salário. Tá, pessoal? É o trabalhador. Ou seja, burguês é todo aquele que compra a força de trabalho de alguém. O burguês, ele é o dono dos meios privados de produção, ele é o dono da fábrica, por exemplo. E o trabalhador é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Ok? Isso é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Novas tecnologias. As novas tecnologias, né, desenvolvidas ali no século XVIII, na Inglaterra, vão incentivar a produção e vão, obviamente, incentivar também a Revolução Industrial, né? Antes, os tecidos, por exemplo, eram produzidos ali na roda de piar, né? Demorava. Com o desenvolvimento das máquinas de fiar, era possível produzir 80 fios ao mesmo tempo, em vez de apenas um procedimento antigo, né? Antigamente levava horas para se produzir um fio, agora você produz 80 de uma só vez, né? Outra importante inovação foi a máquina a vapor, né? Lembrando que o combustível, né, da primeira revolução industrial é o carvão, que vai gerar vapor, né? Na caldeira ocorria a queima do combustível, né, que nesse caso era o carvão mineral. A caldeira, então, ficava quente, né, fervia a água, que gerava, obviamente, vapor, que impulsionava, que fazia a máquina funcionar. Gente, mas sem dúvida, né, uma tecnologia que foi símbolo do progresso, né, foram os trens, né? Locomotiva aqui, ó, representando a primeira locomotiva. Na verdade, a máquina a vapor, né? Os navios, as locomotivas, enfim, todos esses grandes meios de transporte que transportavam não só pessoas, mas mercadorias pelo mundo inteiro. Tá? Com isso, foi necessária a construção de estruturas como portos, estações de trem, estradas. Isso vai alterar não só as paisagens urbanas, mas como o cotidiano, né? O dia a dia da vida das pessoas. Vamos lá.
Essa página ela é extremamente importante, pessoal. Marcar aqui, ó, um asterisco nessa página. Ela é muito importante. Por que a Inglaterra saiu na frente, gente? Por que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial? Bem, aspectos políticos, né? A Inglaterra, na Revolução Gloriosa, ela deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar, onde a Câmara dos Comuns, né? Ou seja, a Câmara da qual a burguesia faz parte, escolhe o primeiro-ministro. Sendo assim, a burguesia ela vai ocupar um espaço político muito forte, né? Esse parlamento vai fazer leis que beneficiem os negócios, né, da burguesia. Aspecto econômico. Com incentivo políticos, né, como leis que favoreciam a burguesia, com a exploração das colônias também, a Inglaterra vai acumular capital, né, vai acumular dinheiro ao longo dos anos, e, obviamente, esse dinheiro vai servir para bancar a construção das fábricas, né? Aspecto social, desenvolvimento do pensamento liberal. Pessoal, outro ponto também, pensamento liberal é a ideia de livre comércio, tá? Mas outro ponto importante no aspecto social é o cercamento dos campos que vai acontecer um século antes, lá no século XVII. O que vai acontecer é que as terras do interior da Inglaterra vão começar a ser cercadas, e as pessoas, né, os camponeses que viviam ali nas terras comunais vão perder espaço, eles vão ser expulsos. Essa galera, né, vai migrar para as cidades, vai acontecer o êxodo rural, que é a saída em massa, né, das pessoas do campo para as cidades. Chegando nas cidades, essas famílias camponesas, ex-camponesas, né, no caso, vão virar um alvo fácil dos burgueses, porque eles precisam trabalhar e por isso vão se sujeitar a serem mega explorados nas fábricas. Aspecto natural. A Inglaterra é uma região rica em minério de ferro, né, que é a base para fazer as máquinas, e também de carvão, que é, como eu falei para vocês, a fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Então, todos esses elementos combinados vão fazer com que a Inglaterra seja a primeira nessa revolução. Bem, pessoal, agora nós temos aqui, nas páginas 311 e 312, exercícios. Sendo assim, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, tá? Fizessem a atividade e depois que vocês fizerem a atividade, vocês retornem, deem um play novamente, porque será o nosso momento de correção. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Muito bem, galerinha. Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade com calma e atenção, e agora vocês estão retornando para o vídeo, para o nosso momento de correção. Ok? Deixa eu ampliar aqui novamente. Vamos lá. Explique como era o processo produtivo antes da Revolução Industrial. Bem, antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma artesanal, né? Onde o artesão tinha ali conhecimento de todas as etapas do processo, ele sabia desde da onde conseguia a matéria-prima até onde vendeu o produto final, né? Isso tudo vai acontecer, né, com o renascimento comercial, né, e o crescimento do comércio, já depois no século XVI, vai fazer com que esses artesãos saiam, né, migrem, vamos dizer assim, para as manufaturas, aonde vai começar a ocorrer uma especialização e divisão do trabalho até chegar na Revolução Industrial. Bem, pessoal, o número 2 é um complete. Então, vamos lá. Algumas transformações que caracterizam a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no
processo produtivo. Em meados do século XVIII, entre elas as máquinas a vapor. Bem, pessoal, 3. Os meios de transporte também passaram por transformações durante a Revolução Industrial. Como isso ocorreu? Sim, gente, lógico que os meios de transporte vão passar por transformações, como, por exemplo, o surgimento da máquina a vapor, né, que vai fazer com que trens, navios possam se locomover, né, levando mercadorias para todas as partes do mundo. Isso também vai ser influenciado pela questão do ferro, tá, pessoal? A extração de ferro para a construção dessas máquinas, uma vez que você não pode ter um navio de madeira a vapor, por exemplo, já que esse vapor é causado pela queima do carvão. Então, ferro é importantíssimo, né? A 4 está pedindo para a gente assinalar a única alternativa correta em relação às características da Revolução Industrial que ocorre no século XVIII. E a única opção correta, pessoal, é a letra B. A Revolução Industrial fez que a produção ocorresse em grandes fábricas nas quais havia a divisão do trabalho entre os operários. Bem, agora vamos para a página 312, pessoal. Na página 312, nós temos aqui um texto do historiador Eric Hobsbawm, ok? E baseado nele, vamos responder letra A, B, C e D. Bem, de acordo com o autor, qual foi a condição política que levou a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial? Bem, o Eric Hobsbawm ele vai apontar o fim do regime absolutista. Ou seja, quando a Inglaterra passa ali pela Revolução Gloriosa e deixa de ser absolutista e passa a ser parlamentarista, ela vai se apoiar na burguesia e não mais na nobreza, né, especificamente. Sendo assim, os interesses, né, comerciais da burguesia vão começar a fazer parte da política. Bem, pessoal, vamos então dar continuidade aqui. B. Sobre qual evento político o autor está falando nesse trecho? Desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo. Ele está falando das revoluções inglesas, né? Na verdade, o rei que ele está se referindo é o Carlos, né? E ele vai ser executado na Revolução Puritana, tá? Que faz parte ali do contexto das revoluções inglesas. Bem, C. Como a política agrária inglesa se relacionou com a Revolução Industrial? A política agrária a qual ele está se referindo aqui, pessoal, é a questão ali dos cercamentos dos campos, né? Quando os proprietários de terra vão começar a desenvolver a sua produção voltada para o mercado, com a criação, né, de ovelhas, né? E também vai ocorrer a questão do êxodo rural, que vai se transformar em mão de obra, e por aí vai. D. Além dos fatores citados no texto, que outras condições permitiram que os ingleses iniciassem a Revolução Industrial? As questões naturais, como as reservas de carvão, as reservas de ferro, e por aí vai. Bem, pessoal, na página seguinte, nós estamos vendo aqui os impactos, né, da Revolução Industrial. O primeiro grande impacto é a questão do capitalismo industrial, né, pessoal? Mas vamos com calma, vamos grifar aqui algumas partes. Com o passar dos anos, né, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e depois, né, saiu do continente, foi para a Ásia, foi para a América, enfim. Muitos países passaram a ter indústrias e estabelecer novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. Então, você
sai com o mercantilismo, você passa dessa fase e agora você tem o capitalismo industrial. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social. E aqui, pessoal, nós já adiantamos esse assunto, mas agora ele chegou e precisa ser grifado. A divisão, tá, do que é operário, proletariado, enfim, mas operário, o termo que ele usa aqui, e burguês. Operário eram os trabalhadores das indústrias que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Burguês é o proprietário dos meios privados, né, de produção, ou seja, dos locais e dos instrumentos de trabalho. Eu sempre falo para vocês que o valor do salário, uma pessoa recebendo um salário muito alto, não faz dela um burguês, porque se ela ganha muito dinheiro, mas ganha esse dinheiro vendendo a sua força de trabalho, ela é um operário como outro qualquer. Burguês é aquele que compra a força de trabalho daquela pessoa. Eu geralmente costumo usar um exemplo bem básico, né, do jogador de futebol. O jogador de futebol, ele pode ganhar muito dinheiro, mas ele ganha esse dinheiro vendendo a sua força de trabalho, né? Vendendo o seu talento, vendendo o seu futebol. Burguês é o dono do clube que paga a esse jogador, ok? Conseguiram, então, fazer essa conexão? Bem, a classe operária e a classe burguesa é um grupo essencialmente urbano, né, pessoal? Então, vamos ver como é que ficou a vida nas cidades. Bem, vamos lá então. Vamos entender um pouquinho da vida nas cidades. A Revolução Industrial vai criar postos de trabalho nas cidades, né? Então, boa parte, né, das pessoas que viviam no campo vão para as cidades. E aí as cidades vão receber um fluxo, né, enorme de pessoas, quase que de uma vez só, e isso vai gerar uma grande concentração urbana e problemas virão com essa grande concentração urbana, né? O estabelecimento das indústrias e a queima de combustível, por exemplo, vai gerar poluição, que vai se tornar um problema gravíssimo nas cidades. As pessoas vão ter doenças respiratórias e por aí vai, né? Então, assim, olha o ambiente nas cidades, né? Poluição, desordem urbana, né? Agora vamos entender um pouquinho como é que era o dia dos operários, né? Bem, a partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre operários e burgueses cresceu, né? Aqueles dois grupos, de um que vende a sua força de trabalho e do outro que compra, né? Nesse contexto, né, a qualidade de vida dos operários era péssima, gente, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham a mínima condição, por exemplo, de higiene, elas eram úmidas por causa do vapor, sem refrigeração necessária. Aqui tem uma charge muito interessante que vai falar da questão do trabalho infantil. As jornadas eram extensas, exaustivas, né? As pessoas ficavam aproximadamente 12 até 16 horas por dia nas indústrias. Não tinham qualquer legislação que impedisse, por exemplo, a exploração, elas não tinham férias, elas não tinham 13º. Caso alguém se machucasse na fábrica, o dono da fábrica não tinha responsabilidade nenhuma, essa pessoa simplesmente parava de receber. Os trabalhadores eram multados por conversa, não tinha um horário de almoço. Bem, era terrível, pessoal. E, obviamente, que mediante essas condições péssimas, né, de vida, tanto dentro quanto fora das fábricas, os operários vão começar a reivindicar o fim dessa exploração. E aí nós teremos de início as lutas operárias.
ok? Deixa eu marcar aqui, ó. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos, por exemplo, com textos, né, mostrando a realidade de exploração dessas pessoas. Nesses jornais, por exemplo, rolavam denúncias de exploração e por aí vai. Outro modo de mobilização envolvia a organização política. E esse parágrafo aqui eu quero que vocês grifem. Ele é bastante importante, ó. Deixa eu ver se eu continuo daqui. Bem, aqui ele vai falar da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que tem como ali objetivo reunir os trabalhadores de diversos países lutando pela mesma causa. E também tem as trade unions, que são grupos de trabalhadores, né, grupos de ajuda mútua, que reúnem ali operários de de um mesmo ramo de atuação. As trade unions, elas são a semente inicial da ideia, por exemplo, de sindicatos, ok? Aqui, ó, exatamente isso que ele fala no final, olha. Ao longo dos anos, as trade unions se tornam cada vez mais organizadas e vão dar origem aos sindicatos. As trade unions, elas são movimentos de ajuda mútua. Alguém ficou doente e aí perdeu o emprego por causa disso, as pessoas se juntam para poder ajudar a comprar alimentação, a comprar os remédios para que essa pessoa se recupere e volte a trabalhar. E por aí vai. Bem, pessoal, sendo assim, agora nós teremos 3 páginas de exercícios. 316, 17 e 18. Eu novamente vou pedir que vocês pausem esse vídeo, façam com calma e atenção as atividades, e em seguida, assim que vocês terminarem de fazer o trabalho, vocês vão dar novamente o play, e aí é o nosso momento de correção. Beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Voltando, galerinha, vocês deram o play novamente, e agora iremos à correção. Tá pedindo assim, pessoal, na número 1. Leia a frase a seguir e explique, com suas palavras, obviamente, o que ela quer dizer. Bem, a frase é a seguinte: um dos grandes impactos da Revolução Industrial foi a alteração da estrutura social, que passou a ser dividida basicamente em 2 classes. Primeiro, a gente tem que saber que 2 classes são essas. E aí, são operários e burgueses, ok? Bem, com o capitalismo industrial, pessoal, o sistema econômico ele vai passar a ser dividido, né, entre os que são donos das fábricas e os que trabalham nas fábricas, né? Sendo assim, o mundo passa a ter os donos das fábricas, que são os burgueses, e os trabalhadores, os operários. Número 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Descreva a imagem. Bem, pessoal, a imagem ela mostra claramente o interior, né, de uma fábrica, onde você encontra tanto adultos quanto crianças trabalhando, né? Aqui, na página anterior, deixa eu voltar um pouquinho, na página 314. Deixa eu ver se eu consigo retornar. Acho que eu passei muito. Página aqui. Página 314, essa charge eu não comentei, mas ela mostra exatamente a exploração do trabalho infantil, né? Os homens adultos aparentam ser ricos, poderosos, jogando, né, essas crianças aqui no monstro que é a fábrica. Ferocidades da fábrica, né, o nome da imagem. Bem, mas continuando aqui, na página agora 316, número 2. Então, a letra A foi respondida, ela descreve o interior de uma fábrica, onde encontramos
adultos e crianças no mesmo ambiente. B. Que elemento da imagem mostra uma prática proibida atualmente nas relações de trabalho no Brasil? Gente, fica claro essa, né? Justamente o trabalho infantil, né? Que é proibido pela legislação brasileira. C. Reflita sobre a situação apresentada na imagem e sua opinião. Que consequências o trabalho infantil pode gerar no desenvolvimento das crianças? Gente, o trabalho infantil, ele tira a oportunidade da criança se dedicar somente ao estudo. E de ser criança, né? Que é brincar também. Então, essa criança tem um trabalho hoje, mas isso impede com que ela tenha um trabalho qualificado lá na frente, porque ela não está estudando. E só tem trabalho qualificado aquele que estuda. Letra A, né? Vamos agora aqui para o número 3. Vocês leram esse texto, é baseado nele a letra A, B, C e D. Bem, segundo o relato, né? Deixa eu botar aqui. Segundo o relato, qual era o horário de trabalho de um operário? Marque um X na alternativa correta. Bem, a correta é essa, galera. A última aqui, ó. Das 5 horas da manhã até as 8 ou 9 horas da noite. Galera, é muito tempo. É absurdo isso. B. Como eram as condições dos operários no ambiente de trabalho? Bem, era péssimo, né? Eles eram fechados em salas, com muito calor por causa do fogo, né? Da queima do carvão, sem intervalos. Tinham ali uns 45 minutos para jantar e só, mas não tinham direito a ter outros intervalos durante o dia. Por aí vai. Bem, como era a alimentação dos trabalhadores? Gente, igualmente péssimo, né? Bem, vamos lá. Eles se alimentavam com poucas refeições, com pouca comida, né? Com poucas pequenas porções de comida. Normalmente sopa, tá? De aveia. Ali também bolo, né? Também feito de aveia. Bem, ou seja, pouco leite. Era terrível. Letra D. De acordo com o relato, os operários tinham atividades de lazer? Explique. Claro que não, né, pessoal? De acordo com o relato, os operários chegavam em casa tão cansados, né, que não tinham tempo com a família, não tinha tempo de lazer, só tinha tempo de dormir e acordar para trabalhar no dia seguinte. Bem, na última página, na página 318, lá, tem aqui um texto também que vocês leram, obviamente, e vamos responder A, B e C. Qual fonte de energia é citada no texto como uma das primeiras a ser utilizadas em larga escala pelos seres humanos? Gente, é o carvão, tá? Carvão, de origem fóssil. Quando essa fonte de energia começou a ser utilizada em larga escala? Ela vai ser utilizada em larga escala na Revolução Industrial, né? Ou seja, no século XVIII, a partir do século XVIII. C. Quais são os impactos ambientais provocados pela exploração do carvão? Bem, primeiro, né, a questão do solo, né, as minas, né. Segundo, o barulho das explosões, e, obviamente, o mais severo de todos é a emissão de gases tóxicos, né, os poluentes que as pessoas ficam respirando, inalando aquela fumaça. Bem, pessoal, sendo assim, encerramos aqui esse conteúdo, esse capítulo 2. Vamos agora para o nosso momento de correção da folhinha, né, da folhinha 4, que é baseada nas páginas 306 e 315, já desse capítulo que nós acabamos de falar. Bem, pessoal,
Na número 1, está pedindo para a gente assinalar a opção correta. E a correta aqui, obviamente falando da Revolução Industrial, é a letra C. A principal consequência da separação entre capital e trabalho foi o conflito entre empresários, os burgueses, né, e os operários. Número 2, observe com atenção a imagem. Com atenção, né? A imagem faz referência a qual situação? Tem essa imagem no livro, nós conversamos sobre ela. Ela está se referindo exatamente à exploração do trabalho infantil. Tá? As crianças sendo jogadas aqui na fábrica, né? Esse monstro que é a fábrica. Que eram as trades unions, né? Na verdade, que faltou um O. O que eram as trades unions? Eram associações feitas por trabalhadores, basicamente de ajuda mútua, né? Eles criavam ali meios de se autoajudarem mediante a exploração industrial. Bem, pessoal, sendo assim, esse capítulo está encerrado e o conteúdo da nossa prova, da nossa primeira avaliação, está fechado. Então, deixa eu retornar aqui para a apresentação e retornar para conversar melhor com vocês. Encerramos o capítulo 1 e 2, que equivalem à nossa primeira avaliação. E é isso. Até então, o nosso próximo encontro. Ok? Beijinhos. Tchau, tchau.